O nosso irmão Pedro diz assim, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 19, somente ouça. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quer dizer, o apóstolo dizendo, nós temos que estar bem atento. Em outras palavras, devemos estar firmados, agarrados nesta palavra revelada como uma luz. Você conhece o farol, né? Temos o farol de Santa Marta. Ele, de longe, ele está à noite lançando seus raios para avisar os que navegam no mar que não se aproxime, ali tem perigo. É um alerta. É um alerta. Então a gente tem que estar bem atento àquilo que Deus tem enviado, àquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus espera de nós. Sempre devemos estar, como quem diz, até mesmo obcecados por isto. Também Pedro nos diz assim, na sua primeira carta, falando da salvação, ele diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas do Velho Testamento, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, quer dizer, aqueles profetas antigos, eles inquiriram, eram inspirados por Deus, e ele nos deixou, vamos dizer, o mapa, por onde Cristo viria, o que é que ele faria. Ele nos deixou bem claro. Isaías disse, uma virgem conceberá, e aí por diante. E diz aqui, os quais foi revelado que não para si mesmos, não era para eles, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Quer dizer, os anjos gostariam de pregar esse Evangelho, mas Deus deixou para que o homem, o moribundo, pregasse para os moribundos, não é certo? Então nós temos que agarrar. E nesse tempo, nós vemos que Deus nos enviou um profeta. Só profeta? Não. Mensageiro. Vocês têm que ver que ele foi um mensageiro profeta. E qual é o maior dentro de uma era? É o ministério de profeta ou o ministério de mensageiro? O que é que você me diz? Claro que é de mensageiro. Porque o mensageiro, ele traz uma mensagem.
para toda aquela era. E todos os demais ministérios, todos os pregadores, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, todos têm que estar sob aquela mensagem. Assim foi na primeira era, com Paulo, e assim vem vindo com Lutero, Wesley, e chegamos hoje ao mensageiro profeta. Mensageiro por causa da mensagem, profeta porque Deus revelou os mistérios. Isto é o que faz dele um profeta. O profeta. Então, vejamos, irmãos, se você olhar no livro de Apocalipse, são 7 chifres do cordeiro, que representa o quê? As 7 igrejas. São 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus. Em cada era, Deus manifestou através de uma mensagem. Não existe oitava. Não existe oitava, nona, décima. Não, não, não. Nós estamos na última era, e aí está a última mensagem, e ela se conclui com o arrebatamento. Amém? É assim que você crê? É assim que eu creio. É 7. 7 é o número da perfeição. Às vezes aparece alguns João Bobo por aí dizendo que é o 8º, que é isso, que é aquilo, é profeta, é isso, é aquilo. Mas veja só, tem alguma vindicação de profeta? Se mesmo que Deus levante homens, profetas, com esse dom de profeta dentro da mensagem, ele tem que submeter-se à mensagem. Não interessa. Tem que submeter à mensagem, porque este é o guarda-chuva desta era. Esta é a verdade do dia, é o que o Espírito Santo falou. Então, essa coisa de 8º, e mais isso, e mais aquilo. Ora, irmãos, eu já vi muita coisa nesse sentido aí. Vocês nunca devem dar atenção, ser curiosos, em ir atrás de coisas erradas. Não faça isso. Ocupa o teu tempo com coisas que edificam, com coisas que ajudam, com coisas que construam a tua fé, lhe ajuda a dar o passo de cada dia. E é certo que, como houve falsos no Velho Testamento, nos dias dos apóstolos, próprio Paulo diz que muitos falsos já saíram pelo mundo. Ora, e quanto mais nos dias de hoje. E Paulo diz, surgirá de entre vós mesmos. Quer dizer, pessoas fazendo uso da mensagem, fazendo uso de tudo, mas reivindicando para si certas posições. Já houve pessoas que até se diz que era Elohim, que era Deus. Entende? No Congo, quando começou, a mensagem veio para ali, o primeiro irmão ali, que aceitou essa mensagem, segundo eu fiquei sabendo, ele tentou manipular a mensagem como fosse uma denominação. Mas quando a verdade chegou aos demais e eles viram, então eles tomaram a posição independente, aquele que tinha primazia ali da mensagem, sabe por onde se enveredou? Se enveredou dizendo que era alguma coisa além. A África está cheio disso.
E, como resultado, virou Deus. Virou a ponto que havia pessoa banando ele, entende? Banando ele. Virou um Deus. Logo morreu também. Então, e sempre há bobo para seguir essas coisas. Por quê? Porque não tem de Deus a graça, a revelação, e eu digo, a predestinação. Não tem a predestinação, não são eleitos. Porque Deus prometeu guardar os seus eleitos. E o eleito, ele olha para a verdade. Então, amados, vamos seguir adiante. E o caminho não é de rosas. Mesmo que fosse, lembre que o pé de rosa tem espinhos. Mas uma coisa é, põe o teu coração lá. Porque aonde você colocar o teu coração, você vai colocar a mão. Põe o teu coração no arrebatamento. Viva para o arrebatamento. É tempo de viver exclusivamente voltado para as coisas de Deus. Deus ter a primazia em nossas vidas. A prioridade, as coisas de Deus deve ocupar o primeiro lugar. Amém? Está certo, trabalhar, lutar, viver, passar por tudo, mas Deus na frente. Deus sempre na frente. Cai 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, você não tem que ficar com medo, irmãos. Você não tem que ficar com medo. Ou você está de pé por conta própria? Não, você está de pé por confiar em Deus. Siga confiando, siga descansando. Quem começou a boa obra vai completar, vai concluir. Ele que começou, então não põe a tua mão ali para dar uma mãozinha, porque você vai prejudicar. Vamos ficar de pé? Nós vamos ler em Gênesis 7, verso 22, e São João 12, 32. Isso está na mensagem, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. São João 12, 32. E eu, Jesus falando, né? Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Incline sua fronte. Querido Pai, eterno Deus, é tudo o que nós queremos, Senhor, é caminhar contigo, é aceitar e viver aquilo que o Senhor tem nos proposto. E não podemos aceitar e nem viver se não é a tua graça. Mas esta graça tem nos elegido para esta preciosa fé. E aqui queremos, ó Deus, fazer mais firme, confirmar, Senhor, a nossa fé em Ti. Quando vemos, Senhor, o mundo desmoronando, o mundo está de joelhos diante das pragas, e como diz a Tua palavra, que os homens desmaiariam por causa das coisas que sobreviriam à terra.
as nações se armando. Ó Deus, o mundo religioso se formando, aquela imagem da besta, no ecumenismo, a união religiosa. Mas, por outro lado, Pai, Tu tens um povo que está se unindo a Ti, Senhor. Um povo que está atento aos sinais, um povo que vive para o arrebatamento. Nesse momento eu peço que o Senhor possa abençoar o Teu povo e aquele que está um tanto sonolento espiritualmente, seja despertado, que todos possam, ó Deus, ser o que diz a Bíblia, um povo zeloso, especial de boas obras. Ó Senhor, tome conta desta reunião, desta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Nós vamos iniciar nessa mensagem. Olha bem, só o título: Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Aceitando, quer dizer, temos que aceitar. Alguém pode dizer, eu creio, mas isso não quer dizer que aceitou. O que prova que a pessoa realmente aceitou, que eu e você aceitamos, é a nossa vida, é o nosso compromisso. Isso é o que prova, é os frutos que vai provar o que é esta árvore, não é certo? Então veja, aceitando o caminho provido por Deus. Eu quero que vocês analisem isso. Deixe descer. O profeta nos diz o seguinte: há muitos caminhos que as pessoas tomam. Há muitos caminhos. Mas, na verdade, só existe dois que um homem pode seguir, quais sejam o caminho certo e o caminho errado. Só existe dois, o certo ou o errado. E todos nós aqui, nesta noite, era um culto à noite, estamos numa dessas estradas, a certa ou a errada. Não há meio termo. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o mundo. Ou estamos certos, ou estamos errados. Então, não há meio termo, e esta é uma hora de cada um ter esta certeza. Paulo nos diz em Romanos 8, que o Espírito de Cristo testifica junto ao nosso Espírito. Aí está o testemunho, não de um homem, mas do próprio Deus, dizendo que somos filhos de Deus. Por isso dizemos, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Pai, Pai. E agora, se nós simplesmente nos afastarmos de nosso próprio caminho, é a única maneira de entrarmos no caminho de Deus. Como? Se afastar do seu próprio caminho, de suas próprias ideias, de suas próprias conjecturas. A coisa mais difícil que tem é negar a si mesmo. E Jesus disse, se queres ser meus discípulos, fazei o que vos mando.
E Jesus disse: quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. E aqui está, a única maneira de entrarmos no caminho de Deus é o quê? Afastar de nosso próprio caminho, aquele caminho humano, pessoal, eu acho que é assim, assim. É preciso render, abrir mão disso. Abrir mão. Como aquela criança, né? Quantas vezes já contamos? Enfiou a mão dentro de um vaso, porque e ali tinha uma moeda, e ela pegou a moeda, mas ao fechar a mão, não saía de dentro do vaso. Era um vaso caríssimo, um vaso que tinha um certo valor emocional para a família. E como tirar? Puxava, solta, solta. Fizeram de tudo para ajudar a filha, mas não tinha jeito. Ela estava presa. Daí o pai disse assim, deu um estalo do pai, e ele disse: filha, você tem alguma coisa na mão? Falou: tenho sim. O quê? Uma moeda. Ele falou: faça assim, solte essa moeda. Ele meteu a mão no bolso e disse: eu vou te dar um monte de dinheiro. E ela soltou a moeda e a mão se deslizou para fora, tirou. Às vezes, isso acontece sempre, estamos amarrados, grudados. Eu não posso me humilhar, eu não posso fazer, eu não cedo, eu não isso, eu não aquilo. Por que há muitos lares têm se rebentado? É um tempo de tanta rebentação de lar. Porque um entesa de um lado, outro do outro. Ou pensa que não tem que ceder? Ah, ela tem que ceder. Você também, meu filho. Você é o responsável pelo equilíbrio do teu lar. Irmã, você é responsável pelo equilíbrio do teu lar. Põe a marcha ré. Solta essa moedinha do orgulho. Solte essa moedinha aí da autossuficiência. Abra mão de tudo isso. Porque não há como servir bem a Deus se não abrirmos mão. A vida cristã é renúncia? É renúncia. Muitos querem, a vida cristã é poder, é isso e aquilo, mas se não há renúncia, vamos manifestar o quê da parte de Deus? Nada. Você vai manifestar você mesmo. E vai fazer uso das coisas de Deus de uma maneira errada. E aí vem um mensageiro e diz: poder sem caráter é diabólico. É diabólico. Eu vou devagar, entende? Se não completarmos aqui, vamos seguir pela tarde. Mas vamos ver, aceitar o caminho que Deus proveu. Quer dizer, o caminho que Deus fez, que Deus determinou, mostrou, nos dá. Você pode dizer sim ou não para este caminho. Vamos aqui. E Deus proveu um caminho para tudo. Ele não descuidou. Ele tem provido o caminho. E onde entramos em problemas é ao não seguir este caminho. Injetar nele nossas próprias maneiras.
E isso produz uma perversão. E tudo que é pervertido não é confiável. Então, Deus tem um caminho. E vamos dar uma olhada em alguns de seus caminhos. Vamos tomar algo da natureza. Porque a natureza foi minha primeira Bíblia. Eu sei que Deus é um Criador, e Ele criou a natureza, e Ele vive em sua criação, na natureza. No Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, na verdade, há 3 Bíblias. A primeira foi escrita nos céus. A segunda está aí na natureza. E a terceira é essa que nós temos. E elas não incompatibilizam uma com a outra. Antes de Deus fazer alguma coisa aqui na terra, Ele anuncia nos céus. Lembra do nascimento de Jesus? Aquela estrela, e os magos seguiram a estrela, e para onde a estrela os levou? Para o menino Jesus. Então, a natureza, você sempre pode se espelhar, quando você tiver alguma dificuldade, em algum setor, olha na natureza, veja os exemplos. A natureza, ela não engana ninguém. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a última etapa, vamos dizer, do milho, do pé de milho? Não é a boneca onde vai formar o grão? É isso ou não é? Na mensagem de Lutero, brotou aquela semente. Cresceu o pé de milho. Na mensagem de Wesley, a santificação, ele floresceu, deu pendão, a fertilização. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Agora, na 7ª era, Laodiceia, ela está dividida em 2 partes. A primeira etapa é o milho, é a palha. Entende? E aonde se forma o grão? A espiga vem de dentro, vem por dentro, a palha para proteger. Por isso que alguém diz, a era Laodiceia terminou. Terminou nada. A era Laodiceia, a palha, sim, mas o grão vem formado ali dentro. Entende? A espiga, não é isso? Ou você já viu uma espiga se formar fora da palha? Entende? Aí estão as 2 etapas desta era. Tivemos os pentecostais, mas de onde saiu o profeta? De onde saiu a mensagem? Justamente deste mundo. É o grão. E quando o grão vai amadurecendo, o sistema, o que trouxe o grão, vai morrendo. Não é isso? Vai morrendo. O talo, o pé de milho vai secando, as folhas secam, o pendão seca, entende? A palha seca e o sabugo está seco. Aí vem o profeta e diz que eles estão mortos. Terminou, quer dizer, com o período da palha. Mas termina quando? Quando vier a ceifadora de Deus, o arrebatamento, né? E o que fará o arrebatamento? Irá tirar o grão, não é isso? Então, irmãos,
Olha para a natureza, como diz o irmão Brana. A natureza pode falhar o tanto quanto Deus pode falhar. Olha a natureza. E o profeta nos mostra. Entende? Nisso aqui, ele diz, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos tomar, por exemplo, a árvore. Eu estacionei debaixo de uma faz alguns momentos, ou melhor, Billy estacionou. E os galhos ali, e notei que as folhas estão caindo. Agora, nunca conseguimos e nunca conseguiremos encontrar uma maneira melhor para uma árvore esconder sua vida durante o inverno do que a maneira provida por Deus para ela. Jó disse, esconda-me, ó Deus, que tu me escondesse, porque ele olhou na natureza e viu que antes do inverno chegar, a vida da árvore desce para as raízes, para a terra onde é quente. E o que acontece com as folhas? Elas vão caindo. Seca e vai caindo. Nós, é o que chamamos de outono, né? Isso acontece aqui no sul. Então, olha isso aí. E o homem, essa é a maneira que Deus proveu. E o homem não pode fazer uma coisa melhor. Que tal se o homem tirasse a seiva dessa árvore, guardasse em um lugar quente, e passasse o inverno e ele injetasse de volta a seiva? Ele não consegue, ele vai matar essa árvore. Então, Deus estabeleceu critérios, normas. E como disse o profeta, para tudo existe a maneira correta para ser feita. Não é certo? Mas Deus tem uma maneira de cuidar dessa vida durante o inverno. Deus fez uma maneira. Sabendo que o inverno viria para a árvore, ele fez uma maneira para ela. Daí o irmão Brano, ele conta uma história de um velho incrédulo que detestava pregador. E o irmão Brano estava caçando com o irmão Wood e não tinha esquilo por ali, e o irmão disse, olha, eu conheço um velho aqui, meu pai era amigo dele, lá tem bastante esquilo. O irmão Brano disse, vamos lá. Mas ele é contra pregador. É um ranço contra pregador. Detesto. E o irmão Wood chegou ali. Eu sou filho de fulano. Ah, sim, teu pai era uma boa pessoa. O senhor permite nós caçar uns esquilos aí? Sim, à vontade. Daí o irmão Wood foi apresentar o seu companheiro, irmão Brana, sujo de sangue, uma semana, sem tomar banho, né? Daí, ele disse assim, olha, eu estou acompanhado do meu pastor. E o velho disse, não me diga que você se rebaixou tanto a ponto de ter um pregador para te acompanhar. E o irmão Brana, ele viu que a coisa estava esquentando, ele desceu. E o velho estava com outro amigo, debaixo de um pé de maçã. E ali começou a conversa. E o velho disse, olha, eu acho que vocês, pregadores, estão latindo na árvore errada. Quer dizer, o bicho não está ali, é igual cachorro. Está mentindo. Está mentindo. E foi a conversa de o irmão Brana. E o velho disse, eu tenho vivido aqui, nunca vi Deus em lugar nenhum, nem nada. Daí o irmão Brana pegou a maçã, foi comer. E
elogiou a maçã, né? E disse: o que acontece? Agora eu vejo que essa árvore está caindo as folhas. Por quê? O velho disse: não, tem que a vida se esconder, senão o inverno vem e mata. E o irmão Branham também tinha feito uma campanha por ali, uns 3 anos antes, e Deus revelou de uma mulher lá que estava no monte, e que a irmã dela, que estava na reunião, levasse um lencinho, colocasse na senhora, e o velho, e era vizinha do velho. E vieram, a irmã dela veio com um monte de irmãos, fazendo um barulhão, e a mulher foi curada. E o velho pensou: bem, ela morreu, vamos lá enterrar. Chegou ali, a mulher estava 100% boa. E o velho ficou com aquilo na cabeça. Ele disse o nome dela, disse o que ela tinha, tal. Daí o velho disse: eu gostaria de saber desse pregador. No final, o irmão Branham disse para ele: você me conta que inteligência é essa que faz a vida da árvore descer? Eu te digo quem é o pregador. O mesmo Deus que curou ela é o mesmo que faz a vida descer para a terra. Daí o velho simplesmente aceitou e morreu logo depois na vitória em Cristo. Quer dizer, olhando para a natureza, olhando para o que Deus fez. E Deus não pode errar, assim como a sua Bíblia não erra. Não é certo? Então, essa é a maneira que Deus faz com a árvore. E vamos aqui, mas só com a árvore, vamos tomar mais uns 2 exemplos. Também, você já viu o pintinho, quando ele bica para a sua saída? É uma maneira que Deus proveu para ele, para sair do ovo. O passarinho, o pintinho, ele chega a uma altura e começa a arranhar. Há algo ali naquele biquinho, a casca, que ele começa a arranhar a pele por dentro. E quando ele sai, aquilo cai. E não danifica o seu bico. Agora, se nós vamos ajudar o pintinho, o que acontece? Vamos matar. Alguém já matou algum deles? Já? Veio a casquinha ali arrebentada, aí eu vou dar uma mãozinha, que ele venha logo. Antes da hora, né? Às vezes, irmão, vamos tomar aqui. Essa é a maneira que Deus proveu para o pintinho, para o pardalzinho, para todos. E se alguém vai tentar ajudar, você vai matar. Você vai matar ele. Porque é a maneira que Deus proveu e pronto. Às vezes queremos ajeitar alguém que está vindo na fé, ali devagar. A gente quer apurar e fazer. Olha, você vai estragar. Você está tão ansioso que você vai estragar. Ele é um eleito, você somente dá a palavra. Deus vai fazer. Vai mover dentro dele o que tem que mover. Ele tem que bicar a sua saída. Igual o pintinho tem que bicar. Ele tem que bicar. Não há outra maneira que possa, vamos dizer, substituir a maneira de Deus. A maneira do homem só estraga. Você não vai poder fazer nada melhor do que o que Deus faz. Do que o que Deus faz. E Deus disse: os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os vossos.
Então temos que confiar, nos render. O que aonde nos leva a vida cristã? Qual é vamos dizer, o final, o apogeu da vida cristã? Pessoalmente falando, você. É aquele descanso em Cristo. Se a tua vida não tem te levado a um descanso completo, você deva saber que a vida cristã, a finalidade, Deus nos leva ao seu sábado, ao seu descanso em Cristo. Pronto. Ah, está chovendo canivete, está chovendo isso, está chovendo aquilo. Ora, problemas ou isso, não há problema. Deus me dará um escape. Deus me dará um escape. Ah, cuidado com o Covid. Sim, pode, vamos fazer o que tem que fazer. Mas não é o que você faz que vai te livrar 100%. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão estão os guardas. Se o Senhor não edificar, em vão estão os trabalhadores. É Deus, você tem que confiar em Deus. Acima de tudo, vamos guardar todas as coisas, mas a nossa fé é em Deus. Amém? Ah, mas peguei. Você vai vencer. Nunca se entregue. Nós temos uma promessa dentro da Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem pragas que vêm na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ponha fé na promessa. Entende? Ponha fé na promessa de Deus. Deus tem uma maneira para tudo. Para tudo, Deus tem uma maneira. Ah, tem os remédios? Sim. Vamos tomar? Vamos. Mas você deva saber que Ele, se você não confia nele, Ele não pode fazer bem. Senhor, o Senhor deixou essas coisas aí na natureza, na química, ou vem aí do mato, do teu laboratório, abençoe, consagre. Se os médicos, antes de operarem alguém, fizessem uma oração, Senhor, que a tua mão esteja sobre a nossa, para fazer essa operação, as coisas correriam muito melhor. Senhor, esteja comigo, me ajude no transcurso deste dia. Senhor, olha por esse negócio, parece tão bonito, mas o Senhor sabe o fim dele. Você tem que, cada um tem que confiar em Deus, nós temos. Então, chegar àquele descanso, porque a nossa fé não deve estar descansando nas pessoas com quem associamos. A nossa fé não deve estar descansando, entende? Em nossa própria mentalidade. Não, não. A nossa fé ela deve estar descansando no Calvário, aonde a obra foi consumada. A minha fé descansa na mensagem. Mas a mensagem te leva ao Calvário? Nós temos que estar olhando para o Calvário. Não para a mensagem, somente como se fosse mais uma igreja no mundo. Então, a maneira que Deus tem provido as coisas. Deus proveu para o pintinho, entende?
E o irmão Brana fala algumas coisas. Deixa eu me ler sobre isso. Eles nunca encontraram uma maneira melhor para um pintinho sair da casca de um ovo do que bicar e sair. Eles não têm uma maneira melhor. A ciência nunca foi capaz de produzir outra coisa. Se você rompesse a casca para tirá-lo, isso o mataria. Ele morreria. Ele deve seguir o caminho provido por Deus para que possa viver. Amém. Isso também funciona em relação aos seres humanos. Oh, mas a luta é muita dificuldade. Não fica apreensiva. Ore por aquela nossa irmã, ore pelo nosso irmão. Se põe ao lado dele, mas não tome a carga dele para você. Não tome aquela carga, ou você não tem já tuas cargas. Incentive, anime, chore juntos, sei lá o quê, mas é o momento dela, é o momento dele. E as lutas, os problemas, as dificuldades, é como exercício, só vai nos robustecer, nos fortalecer mais e mais ainda. Essa é a maneira que Deus permite, é a faculdade de Deus. Agora, não seja você, minha irmã, meu irmão, aqueles coitadinho. Vocês conhecem aquela folhinha do unha de gato? Ela está bonitinha, aberta, você chega e faz assim. Dorme, e ela se fecha. Se fecha. Qualquer lutinha, qualquer coisinha. Alguém me falou alguma coisa, ou me disse coisa. Irmão, Jesus disse alegre. Quando disserem todo mal contra vós, você não é culpado? Você, então, deva se alegrar. Não diz entristeça e chore. Aquela coisinha tão melindrosa que não pode... nada. Não pode ser tocada, passar por prova. Quando as provas vier realmente, e vamos dizer uma coisa, não é a prova natural que eu passo, que você passa, que o ímpio passa, mas algo pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. Então, veja você a oportunidade, quando os problemas chegarem, que lição ele está te apresentando, tire dali, aproveite a lição. Aproveite a lição de outros que você vê também, para que você não incorra no mesmo. Então, não seja aquela coisinha melindrosa, qualquer coisa cai a tromba, o bico. Quando fala de cair o bico, eu sempre me lembro de Caim. Deus não aceitou a oferta que ele deu, ofereceu. Caim disse, Deus é tão grande, tão esplendoroso, eu vou fazer um altar. Quem sabe quebrou uns ramos de folha, varreu, limpou e ajeitou, pôs ali frutas, flores, coisa bonita. Só existe 2 altares no mundo. É o altar de Caim e o altar de Abel, que foi feito por revelação. Abel disse, meus pais não comeram maçã, coisa nenhuma não foi fruto. Não, e sem sangue não há remissão de pecado. E antes de Caim, e quando Caim meteu fogo ali, oferecer a Deus, vamos dizer, a fumaça baixou, né?
E Abel pegou o cordeirinho que estava no seu seio, ofereceu e Deus recebeu. E antes de Caim dizer, irmão, que maravilha, você descobriu um caminho de aproximarmos de Deus. Não. A Bíblia diz que ele ficou bicudo. Caiu o seu semblante. Esse negócio de cair o semblante, meu irmão, minha irmã, tem uma coisa pior do que uma pessoa emburrada? Irmã, meu irmão, você pergunta alguma coisa para ele ou para ela, virou monossílabo. Sim. Não, quando está bem ainda. Caim é que caía o semblante. Verdade. E o que fez ele? Antes de ficar com raiva de Deus, ficou com o seu irmão. Matou seu irmão. Não podia matar Deus, né? Então, pessoa, qualquer coisa cai o semblante, qualquer coisa fica bicudo, qualquer coisa está emburrado. Eu conheci uma senhora, uma pessoa excelente. O marido era muito burrento. Daí um dia ela chamou ele. Disse, fulano, deixa de ser burrento. Eu não casei com um homem que eu não tenho milho para dar para um burro. Deixa de ser burrento. Eu sei que tem coisas que a gente fica um pouco chocado, mas é bom você digerir aquilo com calma, sem ir para os extremos. Nosso casamento não dá mais. O ditado de Mato Grosso diz, casar não é casaca. Quando enjoa, pega de pendura na estaca. Casou? Leve o teu compromisso até o fim. Leve o teu compromisso. Quem mais precisa dele é você, minha irmã, você, meu irmão. É você que mais precisa. Mas veja bem antes de casar, então. Veja bem antes de casar. Analise, vê se tem compatibilidade a vossa natureza, o vosso gênio, vossos sonhos, o quê. Então, vê se tem. Mas não é aquela coisa. Quantas moças aqui está aqui? Levante a mão, deixa-me ver. Vai. Alto, eu quero ver, bem alto. Tem poucas, né? Só tem umas 4 aí. Tem que ver antes. Não é dizer, quando eu casar eu vou mudar ele. Gente. Veja antes do que mais tarde ter um nome só de casada. E ir para o inferno, porque não vai ficar sozinha. Então, veja vocês, que é necessário se entender, ser maduros. Tá, vamos deixando isso aqui. Ele está equipado, o pintinho, né? Você já notou um pintinho quando sai da casca? Ele tem um pequeno bico extra ali dentro de sua casca. Um pequeno dentinho branco. E o pequenino ali, assim que a vida começa a vir, ele começa a balançar a cabecinha. O que isso faz? Esse pequeno dentinho arranha a casca e afina. E à medida que ele ganha um pouco mais de vida, ele começa a martelar com aquela coisinha.
E depois que já está fora da casca, ele não precisa mais dela. Então ela simplesmente é deixada. E o que isso significa? É uma proteção para a ponta de seu bico. Se não fosse assim, ele teria um bico deformado e não poderia pegar seus grãos. Oh, que coisa! Deus provê o meio de sobrevivência. Deus lhe prepara a maneira para sair dali. Não há melhor maneira. Qualquer outra maneira, outra coisa, o mataria. Ele deve vir pelo caminho provido por Deus. Agora, se você tentar fabricar alguma maneira ou imaginar alguma forma, você o matará. Então, agora você pensa, se Deus olhou para um pintinho, passarinzinho, e deu essas condições, é como disse Jesus, quanto mais valeis vós do que os pássaros, do que tudo. Será que Deus vai deixar você entrar em um beco sem saída? Irmãos, há pessoas que não gostam de matemática, como eu. Né? Eu não gostava. A minha era aquela velha matemática. Mulher, muitas vezes, tem mais dificuldade do que homens. Mas não existe problema que não tenha solução. Não tenha solução. Todos têm um caminho. Você já rachou lenha? Por certo, né? Você pega aquele tronco, você examina ele para ver onde está a linha da fibra dele, para como é que a coisa corre. E é ali que a gente vai martelar, vai bater o machado, ou vai pôr a cunha, não é? Para tudo existe um jeito. Então não me diga, não tem jeito. Quando não tem jeito, mesmo, vamos dizer, uma doença, um câncer, alguma coisa, que os médicos dizem, olha, não tem jeito, só Deus, ainda bem que eles dizem, só Deus. Nós temos Deus, irmãos. Então nunca diga, não tem jeito, não posso. Não, para tudo há uma maneira. O que deve ser feito é, assegure o teu coração bem firme com Deus. Vamos ficar de pé? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Levante vossas mãos. Pai eterno, Pai divino, quão bom é saber que tudo é possível para Ti, o Senhor está acima de tudo, e que o Senhor proveu um caminho de escape, ó Deus, um caminho para todas as coisas. Pai, nas horas, Senhor, que estamos vivendo momentos de cerração ou de embaraços, permita-nos, Senhor, que possamos ver o que o Senhor proveu para sairmos daquilo. Assim como o Senhor proveu um caminho para os bichinhos saírem dos seus ovos, Pai, que o Senhor possa nos mostrar, porque a verdade há um caminho.
e queremos ver este caminho. Tu és o próprio caminho em tudo, Senhor, porque Tu proveste. Abençoa nossos irmãs e irmãos e dê-lhes, Senhor, um glorioso e abençoado dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.